E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Dr. Morte, que vai abordar a história de um outro médico, né? Na primeira temporada que passou na Prime Video, a gente teve um cirurgião de coluna que trabalhava nos Estados Unidos e que acabou, né, matando e mutilando muita gente. Nessa segunda temporada, a gente vai ter um outro médico, que é um cara italiano chamado Paolo Marchiorini, que era um pesquisador, tá? Ele fazia transplante de traqueia a partir, né, de células-tronco, de um material biosintético, mas acabou que ele era totalmente meio estranho, assim, porque as pesquisas dele, ele mentia, ele fazia algumas coisas que não poderiam, os testes que ele fez com animais não foram verdadeiros, não era de verdade, então ele ia enrolando as pessoas, mas como ele era um cara assim, de muita mentira, ele conseguia enrolar as pessoas e conseguia os financiamentos. Então ele fazia, acaba que ele estava fazendo, né, todas essas experiências, essas cirurgias experimentais direto nas pessoas, testando nas pessoas, não tinha feito com cobaias de animais antes, então ele começa a ficar muito famoso e conseguir fundos para fazer a sua pesquisa. Então ele vai para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia que é revolucionária, né, com uma menininha, assim, uma criança, para que nasceu sem a traqueia. Então ele faz aquele elemento ali artificial para colocar na menininha, e o grande problema é que, como ele não tinha testado antes a questão de rejeição e outras coisas, os pacientes deles começam a morrer. Infelizmente isso, né, ele vai enrolando, então ele acaba se envolvendo com uma jornalista dos Estados Unidos que deixa ele muito famoso, mais famoso ainda do que ele já era, e acaba que isso faz com que tenham mais pacientes, e acaba que os fundos vão entrando, e ele vai fazendo cada cirurgia em um país diferente. Então isso faz com que seja muito mais difícil de prender ele de verdade, né? Até porque os outros médicos também, como ele tem muita segurança daquilo que está fazendo, e ele mostrava um certo resultado. Porque vocês imaginem, fazer o transplante da traqueia, a pessoa vivia, né, durante um certo tempo, porque todos os pacientes dele já eram pacientes terminais. Então, caso a pessoa morresse mesmo, não teria problema nenhum, porque ela só tinha 6 meses de vida, 2 meses de vida. Mas, obviamente, que os procedimentos estavam dando todos errados, e ele vai enrolando toda a comunidade científica, né? Ele publica os artigos dele com algo que realmente não é verdade, e os médicos em volta começam a desconfiar. A gente tem um cirurgião, né, que vai trabalhar com ele juntamente, que começa, opa, alguma coisa está acontecendo de errado. A gente vai ter um outro pesquisador que também vai começar a se envolver nessa história e desconfiar bastante. Inclusive, a sua namorada jornalista também começa a perceber as diversas mentiras. Uma das características bem específicas desse personagem é que ele é um mentiroso compulsivo. Então ele vai mentindo. Então, eu vou dar um exemplo, assim, que é um pequeno spoilerzinho aqui para vocês, que ele diz que o casamento dele com a jornalista vai ser realizado pelo Papa, né? Mas obviamente que isso é mentira, não tinha nenhum casamento feito pelo Papa Francisco, e ele vai enrolando até que as coisas começam a se complicar. Se você está aqui pela primeira vez, sou o Júlio Koubich, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. E realmente, assim, são 8 episódios, e se a gente for comparar com a primeira temporada, eu até achei essa primeira temporada melhor do que essa aqui. Mas realmente também é uma boa continuação, uma boa história, né? Tem 8 episódios. A partir do terceiro, quarto ali, a gente começa a ficar indignado com as mentiras dele, do jeito que ele vai enrolando as pessoas, mas até no hospital que ele trabalha, assim, ele tem apoio, porque realmente nessa questão, assim, dele enrolar, dele conseguir, ele fazia as apresentações mostrando como se tudo aquilo que ele tivesse feito, né, tivesse dado certo, e manipulava as pessoas. Sempre as coisas que dão errado, ele vai colocando a culpa nos outros. Esse é um caso bem famoso, um caso mundial, né? Porque ele chegou a operar em Estocolmo, nos Estados Unidos, foi para a Rússia. E a grande progressão dele do momento que ele está fazendo em pacientes terminais, lá pelas tantas ele vai começar a querer, porque vai mudar compostos, os elementos que estão sendo feitos daquela traqueia artificial ali, ele vai querer fazer com pacientes que não estão morrendo, porque justamente para não dizer que a sua pesquisa estagnou, ele precisa mostrar alguns avanços. Então isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais ousado e conseguindo outros pacientes também. Tem histórias assim que são absurdas, assim, os pacientes, alguns podem morrer mais rápido, outros mais demorado, mas acaba que todos eles vão sofrer consequências sérias disso, né, porque não era uma pesquisa séria.
E não é uma pesquisa séria porque justamente ele vai fraudando e colocando a culpa quando as coisas dão errado em outras pessoas. Então é o verdadeiro cara que é um psicopata ali da medicina. Mas ele chegou a atingir um sucesso muito grande, é um caso bem famoso. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem diversas matérias falando dele. Ele ficou anos e anos e anos fazendo esse tipo de procedimento, sendo que os colegas ali não tinham certeza, né, se iam denunciar ele, porque também precisa de prova, né? Lembre-se que quase todos os pacientes dele ali já eram pacientes terminais ou pacientes muito difíceis de serem tratados, então acaba que as mortes elas ficavam de uma certa forma assim escondidas ali, porque realmente as outras pessoas já tinham o corpo debilitado. Mas vai ter uma moça, né, que vai sofrer dezenas e dezenas de cirurgias justamente por causa dos erros deles, por causa das mentiras que ele vai fazendo durante essa temporada. Então esses 8 episódios são bem legais, vai numa crescente, assim vocês vão ver que a partir do segundo, terceiro episódio a história começa a ficar mais indignante para quem está assistindo e a gente vai gostando bastante. Eu dou uma nota 7,5 para essa série, assim, quase um 7,8, assim, uma boa série realmente e uma boa produção da Peacock, que é realmente uma das melhores produtoras assim nesse estilo. Ela não é uma série assim tão popular, mesmo a série que aconteceu na primeira temporada, Dr. Morte, que é muito boa, pouquíssima gente conhece. Então, se você não assistiu ainda também a primeira temporada, eu aconselho que vá lá e assista primeiro ela. E como são 2 histórias diferentes, também não tem problema de assistir a segunda temporada, porque elas não são interligadas. Mas realmente é uma dica que eu dou para vocês, assim, que é um bom passatempo, assim, também não é uma série tão longa. E para quem gosta dessa questão de medicina, dessa questão de ver a pesquisa ali, de como vai acontecendo e como os outros profissionais vão levar em conta também essa questão, assim, da coisa da antiética, a gente vai ter uma outra médica que a gente vai ficar indignada também, porque ela tá vendo as coisas que estão acontecendo de uma forma errada, mas como ela vai ter os louros, digamos assim, da pesquisa, e todos eles ficam com o pé meio atrás. Então, tirando esse cirurgião aí, que vai ser, digamos, o grande inimigo dele, até o diretor do hospital, os outros médicos que passam ali, eles de alguma certa forma vão passar uma certa vergonha assim por não realmente denunciar o cara já desde o início. Quando tu percebe que a coisa tá errada, o certo seria, né, fazer essa denúncia. Então é uma série assim bem instigante, num ritmo mediano, assim, que as coisas vão crescendo de acordo com o que vai passando a história. Então a gente vai ficando indignado querendo saber o que aconteceu com ele no final. É uma história bem famosa que eu recomendo para vocês. Espero que vocês gostem de assistir, para quem gosta desse estilo medicina, para ficar indignado com crimes reais, assim. Embora, né, algumas coisas dá para ver também que eles dão uma exagerada na dramatização, assim. O cara, ele consegue mentir para todo mundo e quase ninguém vai perceber. Ele é um mentiroso compulsivo, isso deixa a gente bem indignado, mas realmente essa segunda temporada de Dr. Morte vale bastante a pena. Recomendo para vocês. Caso vocês já tenham assistido, né, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram ou se vocês pretendem ver. Um abraço e até o próximo vídeo.